Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre Idade Média, hoje falando do cristianismo, a importância do cristianismo na Idade Média. E foi muito importante mesmo, hein? Então vamos lá começar a nossa aula, só mostrando essa imagem, que é a imagem de cristãos sendo crucificados ou entregues às feras. Isso aqui ainda é no Império Romano, né? O cristianismo nasce ali na região da Judéia, na Palestina e avança pelo mundo todo, chega até Roma. Os cristãos são muito perseguidos pelo Império Romano, 12 grandes perseguições, até que o imperador Constantino, no ano 312, ele se converte ao cristianismo, e o cristianismo se torna, no final do século IV, a partir do imperador Flávio Teodósio, a religião oficial do império. Quando o império é destruído, dilacerado no ano 476 através das invasões bárbaras e outros problemas internos, os bárbaros aos poucos também vão se convertendo ao cristianismo. O mais importante deles foi o rei franco Clovis, que já tinha esposa, que era Burgúndia, dos burgúndios, e ela se converte ao cristianismo, e o seu marido acaba se convertendo, acaba criando então uma relação entre a igreja e a política, ali, os reis francos, e Clovis vai se tornando um rei cada vez mais poderoso. E aí, nessa relação igreja e reis, um fortalece ao outro. Quando nós chegamos então aí nesse esplendor da igreja medieval, da igreja cristã medieval, nós chegamos então a um momento em que a igreja influencia totalmente a vida das pessoas. A gente chama esse período de um período teocêntrico, ou seja, a igreja determina, influencia e acaba condicionando toda a vida das pessoas, o que elas pensam, o que elas sentem, como elas se divertem, toda a vida delas é influenciada para a igreja. Por isso que eu prefiro chamar não de teocêntrica, mas de eclesiocêntrica. A palavra eclesia no grego é a tradução para a palavra, traduzida aí para nós como igreja, né? Então a igreja no centro, com todos os seus ensinos, com todas as suas orientações e influências sobre o povo. Então tudo que se pintava, tudo que se vivia era em torno daquilo que a igreja ensinava. E a igreja naquele momento ela era única, ela era a igreja católica. Católica não quer dizer uma instituição, quer dizer que é uma condição dessa igreja. Ela era a única igreja que existia, por isso do latim católicos, né? Uma coisa só. Essa igreja que era única, ela já tinha uma relação de mútuo interesse com os reis. A igreja começava a ficar poderosa, né? Os reis conquistavam territórios, parte desse território ficava com a igreja apoiava esses reis, e assim, abençoando esses reis, o povo obedecia a eles, porque eles eram enviados de Deus. Então havia essa relação aí de mútuo interesse. Bom, a igreja não só destacava no campo político e no campo das ideias, no campo cultural, de influenciar a vida das pessoas, a igreja também ficava muito rica. Ela começava a controlar muitas propriedades, muitas áreas de terra. Diz que no final da Idade Média, 1/3 da Europa pertencia à igreja, né? De tantos territórios, de tanta riqueza que ela tinha. E essa riqueza não agradou muita gente. Muita gente muito séria na igreja, não concordavam com aquela riqueza toda, não concordavam com aquilo, e acabou então havendo uma organização clerical aí na igreja, onde tinha o líder, o Papa, e depois tinha o clero regular e o clero secular. O que é o clero regular? É formado pelos monges, pelas ordens agostinianas, beneditinas, vicentinas, claretianas, várias ordens que foram surgindo ao longo do tempo, né? Que existem até hoje. Eram os religiosos que viviam em mosteiros, e aí eles tinham as regras deles, a vidinha dele lá nos mosteiros, de vida simples, de vida sem riqueza, onde eles trabalhavam para produzir o próprio alimento, né? Então, quer dizer, esse clero regular, ele já era um clero que preferia não desfrutar dessas riquezas.
E tinha o clero secular, formado pelos bispos e os padres, que eram que estavam entre as pessoas, estavam nas paróquias, nas igrejas, ali nos locais, servindo ao povo, mas também arrecadando todos os meios necessários para que a igreja subsistisse e ampliasse, inclusive, o seu poder, a sua riqueza. Né? Então, esse processo leva a igreja, inclusive, claro, por várias coisas, a se dividir. No ano 1054 acontece o Cisma do Oriente. São vários processos complexos, claro, que levam a isso, que não dá tempo a gente pensar aqui, mas no 7º ano a gente vai estudar isso um pouco melhor. Mas esse processo leva a igreja a se dividir, seja por causa de problemas com doutrina, problemas de ordem material, riqueza, política, vários aspectos, leva a igreja então única, católica, católicos, do latim católicos, de única, a se dividir aí em duas igrejas. E aí você tem aqui do lado ocidental a Igreja Católica Apostólica Romana, e aí é que surge o termo, né? Aí é que surge a Igreja Católica Apostólica Romana, em 1054, como a Igreja de Roma, e a parte azulzinha aí, a Igreja Ortodoxa ou Igreja Oriental, com capital, com sede em Bizâncio. Então você tem a Igreja Ortodoxa Bizantina, né? Capital com sede em Bizâncio, que aí vai se dividir, vai ter um outro modelo, diferente da Igreja Ocidental. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, com esse termo, com esse nome que a gente conhece hoje, ele surge em 1054, que vai levar então vários questionamentos, várias divisões aí na igreja, ok? Mas o que é importante saber é que a igreja medieval ela foi muito importante para a unidade da Europa, para a organização da Europa, para enfrentar diversos inimigos, inclusive o avanço do islamismo, né? No ano 732, o Carlos Martel ele vai impedir o avanço muçulmano na Batalha de Poitiers sobre a Europa. Então o cristianismo foi extremamente importante naquele momento e acabou construindo uma cultura no Ocidente, ok? Da qual nós herdamos ainda hoje. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.